Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. E eu queria te dar uma notícia que se a gente continuar da forma como está, o INSS vai chegar um dia e vai te falar desse jeito, olhando nos seus olhos. Olha, não dá mais, eu cansei, tô abrindo as pernas, sabe? Como quando dizem que alguém está gastando mais do que deveria, eles comentam no ditado que a pessoa está abrindo mais as pernas do que poderia. É justamente isso que está acontecendo com o INSS. Ele está gastando mais do que arrecada e no final quem vai pagar, de certo modo por isso, a conta é quem ainda estiver principalmente contribuindo com ele. Eu sou José Rafael e quero te mostrar como investir nos títulos do Tesouro como uma precaução e uma segurança muito maior a mais para você poder contar para se aposentar além da previdência do INSS. Primeiro ponto que eu queria te pedir é se você sabe quanto que um aposentado pelo INSS ganha normalmente. Na média, o valor que eles ganham é bem baixo, é relativamente pouco. O teto fica em torno de R$ 8.000 atualmente. Então, mesmo se você for contribuir com muito e quiser aumentar a sua aposentadoria, o máximo que você vai conseguir chegar é nesses R$ 8.000, que é o limite para quem quer se aposentar, para quem vai se aposentar pelo INSS. E são pouquíssimas pessoas que conseguem se aposentar aí com o teto. A grande maioria fica em torno de R$ 2.000 a R$ 3.000, esse benefício que recebe de aposentadoria. Mesmo que você veja esse vídeo daqui a algum tempo, pode passar aí alguns meses ou até alguns anos, eu acredito que essa diferença, essa disparidade entre o teto e a média de quem ganha ali seus pouco mais do que um salário mínimo, quase chegando em 2 salários mínimos atualmente, vai se permanecer. Então, no tempo, isso vai perpetuar. Mesmo que aumente um pouco a média e o mínimo que o pessoal está ganhando, o máximo também vai aumentar e essa diferença vai se permanecer ao longo do tempo. Então, daqui 20, 30, 50 anos, não espero que você acredite que essa diferença você vá passar a ganhar mais do que a média. Você vai ser um dos que vai estar ali no topo, ganhando o limite máximo, enfim, para poder se aposentar de uma forma um pouco mais confortável. Então, basicamente, a gente tem dois riscos que a gente está aí correndo, deixando a nossa aposentadoria somente nas mãos do INSS. O primeiro deles, seria de não se aposentar. Eu acredito que esse risco é um pouco menos provável, porque mesmo que a gente demore mais para se aposentar, a gente vai necessariamente se aposentar. Talvez alguns não cheguem necessariamente à idade de se aposentar, ou precisariam se aposentar antes, ou até mesmo gostariam de se aposentar antes, mas não vão conseguir. Por exemplo, às vezes nossos pais que se aposentaram aí com 50, 55, 60 anos de idade, já vai ser uma realidade muito distante da nossa, em que vamos, por exemplo, poder se aposentar com 70, 75 anos, e o que esperar ainda para os nossos descendentes, aí, para os nossos filhos. No caso deles, eu já diria que tem uma incerteza ainda muito maior em relação ao tempo, a quanto tempo a gente vai conseguir chegar na idade de aposentadoria. E lógico que esse primeiro ponto é realmente muito ruim, porém, eu diria que não é tão provável de acontecer de a gente não se aposentar. Agora, o segundo ponto, o segundo risco que a gente está correndo é de receber um valor relativamente baixo na aposentadoria. Isso eu imagino que vai ser para a grande maioria das pessoas. Então, praticamente todo mundo, mesmo que demore para se aposentar, ainda se aposentar, vai receber um valor relativamente baixo para que ela possa viver a sua vida. Então, se a pessoa estava acostumada com uma qualidade de vida maior, ela se aposentando vai ter que regredir seu padrão de vida para conseguir conciliar sua renda e os seus gastos. Sem falar que muitas vezes a gente acaba gastando mais quando se aposenta no sentido da velhice, porque é ali nesse ponto onde a gente acaba consumindo mais medicamentos, por exemplo, que é uma despesa a mais que vem para o nosso orçamento. Já ouvi falar que em muitos casos a maioria das pessoas gastam a maior parte da sua vida nos seus últimos meses, nos seus últimos anos de vida, que é onde consome a maior parte da sua renda com despesas médicas, medicamentos, devido a estarem doentes. O problema passa a ser realmente a gente se aposentar tarde e ainda com uma renda que seja extremamente baixa. E agora, Rafa, como que eu vou resolver isso? Bom,
Eu tenho uma estratégia que eu faço para mim, que é o objetivo de resolver esse problema no longo prazo. E assim eu vou poder me aposentar não somente com a renda do INSS, com uma renda a mais complementar, possivelmente até bem maior do que a renda que eu vou receber do INSS e possivelmente um tempo até antes, dependendo da minha quantidade de dinheiro que eu consigo aportar na estratégia. Então quer dizer que a aposentadoria não precisa ser uma coisa horrível? Realmente ela não precisa ser. Basta que você veja essa estratégia e possa, por exemplo, replicar na sua vida, que vai te ajudar muito quando você for aposentar. Essa estratégia é muito simples e muito fácil de fazer. Basicamente, você não precisa fazer cálculos mirabolantes, nem saber o percentual de renda que você vai gastar, saber a taxa de retorno que você precisa, ou quanto você precisa fazer uma taxa de retirada depois que se aposentar, quanto tempo você vai ainda viver depois que se aposentar. O objetivo aqui é ser o mais simplista, mais essencialista possível, para que qualquer um consiga fazer essa estratégia. Sem falar que se a gente for levar em conta todos esses fatores, além de inflação, a gente não chega necessariamente a um valor exato, um valor correto. No final, principalmente quando se tem uma cadência de anos muito longo até chegar no período de aposentadoria, todas essas variáveis acabam se distorcendo muito no cálculo e qualquer erro, qualquer coisa que a gente não considera ali no cálculo, lá no futuro dá um valor muito diferente. Então, mesmo se a gente fizer um cálculo agora, querer precificar tudo correto, para saber um valor que a gente precisa ter para se aposentar, mantendo o nosso padrão de vida hoje, é muito difícil de acertar. E assim, para que a gente consiga se acertar na nossa estratégia, a forma mais fácil e simples é simplesmente montar uma aposentadoria em que a gente não precisa fazer todos esses cálculos. O que a gente quer é basicamente se precaver para conseguir, além do INSS, ter mais uma fonte de renda. Uma outra vantagem é que a gente não precisa ter uma grande quantidade de capital para investir. Na verdade, o que a gente vai fazer é investir o mínimo que a gente pode para isso. O mínimo eu diria que é no sentido que é uma coisa que não vai fazer falta para a gente de maneira alguma dentro do nosso orçamento, dentro da nossa renda no mês e ao decorrer do ano, mas que lá no futuro vai fazer uma grande diferença, porque os juros ao passar do tempo, se acumulando, um montante de capital, acontece uma bola de neve e lá ele está muito maior do que aquele dinheiro que a gente guardou. Partindo desses princípios que eu comentei, o que a gente vai fazer é pegar um título do Tesouro Direto e aportar todos os meses uma quantia que a gente definir para que lá no futuro isso se torne a nossa renda. O que eu espero conseguir é que lá eu consiga ter uma renda de 2, 3 vezes até mais, dependendo da quantidade do montante que eu aporto mensalmente, do que se eu estivesse, por exemplo, aposentado no INSS. Então, vou ter a renda do INSS, minha aposentadoria, mais cerca de 2, 3 vezes a mais a minha renda da aposentadoria complementar. Então, assim, eu vou receber basicamente mais do que o triplo do que o teto do INSS. O melhor disso tudo é que quem vai fazer realmente a diferença nessa estratégia é o tempo. Eu não preciso aplicar uma grande quantia de dinheiro, porque é o tempo que vai fazer com que esse meu saldo se alavanque e traga cada vez rendimentos maiores. O que você pode fazer é definir uma quantia do seu orçamento, por exemplo, cerca de 5, 10% que você vai pegar todos os meses para você investir num título do Tesouro Direto. Eu aconselho investir nos títulos que são indexados à inflação, assim você vai ter um retorno maior ao longo do tempo, porque eles vão te proteger da inflação. Então, todos os meses você vai pegar esse valor e vai aportar nos títulos do Tesouro. Quanto mais longo o vencimento desse título, é melhor, porque assim você vai ficar mais tempo com o dinheiro investido e mais tempo sem ter o desconto de imposto de renda dos seus rendimentos. Então, o que eu aconselho é olhar lá o que tem um vencimento mais longo, por exemplo, pegar um IPCA mais 2050 e todos os meses investindo. Quando surgir um título mais distante que o desse, eu também vou mudar para esse e começar a aportar no outro. Sabendo, claro, que eu quero pegar esse dinheiro em determinado tempo. Se o meu objetivo é pegar esse dinheiro em 2050, então não posso aportar em um título que seria mais longo do que esse.
Ter que aportar em um que vence até 2050. Também não aportar necessariamente um que tem juros semestrais, porque nesses juros semestrais, todo semestre eu vou ter ali o desconto do imposto de renda sobre o meu rendimento. Então isso para gente que quer acumular um patrimônio maior ao longo do tempo, não é legal. É mais legal para quem está querendo depositar ali o dinheiro e já receber todo semestre esses juros. Aí sim fica bacana para quem está querendo já viver da renda. E particularmente falando, eu acho essa forma de se aposentar muito elegante, porque não necessita de capital maior. A gente vai fazer o mínimo de esforço nessa. E é uma das formas que eu uso, pode ser uma das formas que você usa. Você não precisa necessariamente se dedicar a apenas isso ou fazer apenas isso. Existem inúmeras outras formas que você consegue se programar, se precaver para poder se aposentar antes do INSS e complementar a sua aposentadoria. Então essa é uma delas que particularmente eu gosto muito e acho muito elegante. Porque eu penso assim, é que essa estratégia ao longo do tempo vai te trazer um retorno que pode te deixar milionário. Se você investir, por exemplo, cerca de R$500 por mês durante 40 anos, tiver uma taxa de retorno média ali de 12% ao ano, ao final desse período você vai ter cerca de R$4.600.000. Isso ali vai te gerar uma grande renda. Eu diria que teríamos que ter cerca de 9 milhões para ter o equivalente a 2 milhões atualmente daqui 40, 50 anos. Então, se a gente for pensar, é extremamente possível e provável a gente acumular essa quantidade de dinheiro no futuro aportando aos poucos. Como a gente tem bastante tempo para aportar, essa quantia não precisa ser grande. A gente pode aportar pequenas quantias. Daqui 5, 10 anos, com certeza, nosso poder de aporte vai aumentar. Então, a gente também vai aumentar esse aporte e lá no futuro a gente vai receber mais. A gente vai ter uma renda ainda maior, um capital maior que vai gerar uma renda maior, devido aos nossos aportes também está crescendo em valores. Isso, a gente não precisa deixar só para nós, a gente pode usar para os nossos filhos, é uma coisa muito interessante. Imagina que se a gente tem um filho, uma criança ainda, se a gente começar a fazer isso, se ele aprender a fazer isso, daqui 20, 30, 40 anos, basicamente, a vida dele já poderia estar financeiramente resolvida. Então isso aqui é lindo para quem é jovem e tem tempo para se aposentar, porque o tempo é o que vai fazer aí um milagre nas nossas vidas. Existem inúmeras coisas que eu acredito que eu devo fazer para resolver, para melhorar a nossa vida. Essa qualidade na aposentadoria, eu diria que é uma delas, que é muito fácil de se fazer. Você vai fazer o mínimo de esforço, basicamente colocar o mínimo que você puder e o máximo que você quiser para poder garantir uma aposentadoria melhor, que lá no futuro vai te trazer muito mais conforto. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva e deixa seu like. Manda para aquele amigo que também quer fazer sua aposentadoria, já sem depender do INSS. O que eu queria te mostrar era uma forma de se aposentar fácil e que seria gratificante para ir você fazendo ao longo do tempo e que vai te trazer um resultado muito bacana.